é o novo campeão, glorioso. 7h mais 1 minuto, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes, para falar de outro semifinalista do Campeonato Paulista, um semifinalista, como já destacou o Pedro Ramiro, que ficou esperando o seu convidado e, infelizmente, por questões de trânsito e de acidente na estrada, o convidado não apareceu. Mas o Santos não deixou de trabalhar, né, Bruno Milhozzi? Vitória do Santos, né? WO e segue a vida. O Santos ganha. Mais um na conta do peixe, né? Pode Os guerreiros do Carilho, né? Os piratas do Carilho. Mais uma vitória em clássico pro Carilho aí. E, bom, essa história, como o Ramiro já destacou, né? Foi o que aconteceu hoje. O Santos chega na Vila esperando o Corinthians para uma atividade e aí treinou por lá mesmo, fez sua atividade, uma das últimas aí nessa semana, sequência pro duelo contra o Bragantino na próxima quarta-feira, jogo que é de vida do Santos. E negativa essa história porque o Santos não terá um teste, né? Não vai mais ter no seu calendário tempo apto para realizar um jogo aí, para testar esse elenco pro duelo contra a equipe do Bragantino, que vai fazer falta. Fica aí um período longo sem algum jogo, sem colocar os jogadores em atividade, o que é claro que fazia parte do planejamento do Peixe, do técnico Fábio Carilli para essa semana. Então, prejuízo pro Santos, mas o treinamento ocorreu com naturalidade, com exceção a ausência de Aderlan, lateral direito, não participou do treinamento novamente. Ele que ficou de fora do último jogo do Santos por uma lesão ali de última hora, com um incômodo muscular, está ainda afastado. Ele apareceu lá na Vila de calça moletom, conversou com o pessoal, dizendo, vamos ver se eu consigo voltar, vamos torcer para que eu consiga estar à disposição para o jogo contra o Bragantino, mas com esse desconforto aí o Aderlan segue sendo desfalque no Santos, pelo menos nos treinamentos. A expectativa é que ele consiga estar à disposição para a semifinal, mas o Santos já vai trabalhando ali o Rainer na direita e o Felipe Jonathan na esquerda para esse jogo contra o Bragantino. Deve ser a única ausência, o único desfalque, além, claro, dos caras que estão machucados há mais tempo, como William Bigode e outros atletas que ocupam hoje o departamento médico do Santos. Uma perda, o Aderlan, que ficou de fora já contra a equipe da Portuguesa e agora pode ter uma sequência longe do mata-mata na equipe do Santos, e o Peixe com esse prejuízo em sua lateral, Gustavo Soler. Então, já dá, óbvio, né? O jogo é só quarta-feira. Rapaz, Richard Rios meteu ali um... Rapaz, o Richard Rios tá empolgado, hein? Meteu ali um drible da vaca pra cima do Baena, da Espanha. Tá empolgado o homem, hein? E você tá falando dos jogadores de times paulistas que foram pra essa data FIFA. Ontem, a Venezuela de Tomás Rincon e Otero deu um trabalho, hein? Deu um calor pra cima da Itália, né? O zagueirão Bongiorno ficou perdidinho no pagode, fez pênalti, o caramba. E os dois entraram, hein? Os dois entraram no segundo tempo. Otero com a 10 da Venezuela. Isso pode ter tudo, né? Mas o Otero, que não joga quarta-feira, né? Teve a grande capacidade de ser expulso num lance que era de expulsão, né? Ficou muito claro no replay. Não o primeiro replay parece que é um choque acidental. O segundo, que pega ele de costas, dá pra ver que ele desvia o caminho pra pisar no jogador da Portuguesa. Então, pra mim, expulsão nítida do Otero. E até por isso o Santos não bateu muito o pé pra contar com seus convocados, né? Porque o Rincon hoje é reserva, apesar de ser uma figura muito importante. O Otero já tá fora, o Casares esqueceram dele, né? E o Santos... É bom ou ruim o Santos ter o Casares? Eu sempre tenho essa dúvida. Mas tá à disposição do Carilli. Então eu já te pergunto, dá pra projetar um provável Santos pro jogo de quarta-feira, pensando no que o Carilli vem trabalhando dentro de toda a competição do Paulistão? Dá sim, dá pra gente pensar com essas ausências, né? O Otero, como você destacou, numa expulsão desnecessária àquela altura do jogo, acabou sendo desfalque pra equipe do Peixe, quase complicou a situação com a Portuguesa, né? Depois o Santos vai e se classifica nos pênaltis, mas um Peixe deve ter João Paulo no gol, com esse problema do Aderlan, Rainer na direita, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, meio de campo que não abre espaço pra ninguém. Os dois tomaram conta no meio de campo do Santos, João Schmidt e Diego Pituca, e o Giuliano deve ganhar essa posição na armação da equipe do Santos. É claro que com as atividades aí o Casares está na disputa, mas Giuliano larga na frente por essa vaga no meio de campo do Santos, e um trio de ataque com Guilherme, Júlio César Furque, e a opção altero nesse momento não deve ser o Pedrinho, tampouco o Marcelinho, que já foi especulado, e sim Wesley Patati, atacante da base do Peixe, começando entre os 11 nesse duelo. Esse Patati que vai e volta do profissional, ainda não conseguiu se firmar. E tem apenas 20 anos ainda. Tem apenas 20 anos.
E é duro, né? Quando o jogador do Santos ele começa a aparecer na base, se cria uma expectativa gigantesca, né? Todo mundo espera o próximo raio. E o Patati, pelo menos no meu ponto de vista, assim como era o Ângelo, eles não são os raios. Eles são bons jogadores. O Ângelo, um pouco melhor que o Patati, mas um jogador, na minha opinião, bem ok. Normal, um jogador E bom. que na base foi melhor do que foi com a Sim, camisa do Santos, né? No profissional foi muito mais. Aqui na base ele saiu da base com 15 anos também, né? Acho que até subiram Sim, ele. teve de um jeito destaque muito precoce. rápido. E o Patati, ele chegou a ser banco na copinha desse ano, né? Sim. Então, No passado ele era o grande craque do Santos na copinha. e aí esse ano ele já foi reserva, então é um menino que ainda oscila, o que também é natural por causa da pouca idade, né? Então, vejo que o Patati ele pode ser um jogador com um potencial de crescimento para ser um jogador de composição de elenco. Mas não vejo ele como um grande nome pro futuro do Santos, a grande expectativa pro torcedor santista. Mas aí quando você olha para as opções, você tem Pedrinho, Marcelinho, Guilherme, que é melhor que que os vai outros jogar, dois e vai jogar. O Patati tem que jogar também. Sim. Porque, cara, entre o Marcelinho, entre outras opções, o Patati, tecnicamente, não tá tão abaixo assim, né? Pois é, e ele teve, além dessa questão de voltar pra base, um período de afastamento da equipe do Santos, naquela onda de, olha, quem tava aqui na Série B não presta, vai ser afastado, e aí vamos montar um elenco novo. O Patati foi nessa leva com outros jogadores, sendo que ele era um moleque da base, um garoto que tem um valor pra equipe do Santos, e ele foi afastado e demorou a ser reintegrado. Só que essa volta dele diz muito sobre os méritos dele, porque ele ficou treinando lá naquela equipe sub-20, foi jogar um torneio que o Santos disputou fora do Brasil também, e na humildade foi jogando, o Carille percebeu e passa por cima aí dessa questão de diretoria, de renovação de elenco, que é claro que foi ordenada, orquestrada pelo Alexandre Galo e pelo Marcelo Teixeira, mas o Carille pediu, quero esse moleque porque ele tá jogando bola. Ele foi um dos raríssimos casos de atletas que foram utilizados na Série B do ano passado e depois de um afastamento estão reintegrados, e ele ultrapassa vários nomes, como você citou, nessa fila aí por uma vaga no ataque Série do A, né? Santos. Não Série B. Isso, Série B é esse ano. Perfeito, rebaixamento pra Série B na campanha de Série A do ano passado, e ele volta querendo o jogo, querendo bola, e eu realmente acho que ele não é. Gente, se for colocar a lista dos culpados do Santos ser rebaixado, o Patati passa muito longe, então ele ser queimado nessa lista não existe. Então é importante que o Santos tenha essa visão e volte a utilizar esse jogador em 2024, pode render bons frutos. É aquilo, não é nenhum craque, não é a solução da equipe do Santos, mas dentro do que o Santos tem hoje, tem que jogar.